Já imaginou como seria você se tornar um indistraível sempre que você precisar ter foco e concentração, independente do tipo de tarefa você conseguir? Exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Olá, eu sou o professor Felipe Ori, especialista em aprendizagem acelerada, e hoje a gente vai falar sobre os 5 elementos que, se você começar a aplicar a partir de hoje, você começa a estimular o seu cérebro a ter foco e concentração naquelas atividades importantes. Mas antes da gente ir para esses 5 passos, esses 5 elementos, nós precisamos dar um passo para trás e entender isso aqui, ó, o nosso cérebro. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando nós dominamos o nosso cérebro, consequentemente, nós dominamos a nossa atenção e o nosso foco. Tem uma pesquisa muito bacana feita pela Universidade de Queensland, onde os cientistas observaram que existe um botão mestre do cérebro, conhecido como sistema colinérgico, que ele que é responsável por definir qual que vai ser a entrada sensorial que nós vamos dar mais atenção naquele momento. Ou seja, ele define isso em cada tipo de tarefa, em cada momento do seu dia. Um exemplo prático disso é se você estiver fazendo uma leitura de um livro, você está lá com foco total, está com estado de fluxo ativado. Se alguém te chamar, você não ouve. Por quê? Porque o sistema colinérgico ele reorganizou os seus neurônios naquele momento para direcionar o seu foco e sua atenção para aquela leitura. Ou seja, a sua capacidade auditiva ele quase que desligou naquele momento. Só que isso acontece na maioria das vezes de forma aleatória. A gente não tem a clareza de quando a gente vai conseguir estar num nível de foco muito alto ou não. Então agora a gente entra nesses 5 elementos que, se você começar a aplicar a partir de hoje, não é fórmula mágica, mas você vai começar a ter um resultado muito bacana, porque você vai começar a definir com clareza para o seu cérebro os momentos que você quer ter foco, que você quer ter concentração. O primeiro elemento é você ter um planejamento claro e definido. Um dos principais vilões que tem da falta de foco e concentração é a procrastinação. E quando a gente não tem clareza de qual que é o próximo passo que nós temos que dar, é muito mais simples a gente desistir daquilo e a gente ir para uma tarefa que ela tem uma recompensa a curto prazo, que é mais prazerosa de fazer. Então, o primeiro ponto, crie um planejamento o mais simples que você puder, não precisa complicar nesse momento, mas coloque lá um checklist, quais são as tarefas que você tem que fazer, que você exige foco, que exige concentração. Simples assim, você pegar um post-it, um pedaço de papel, não precisa complicar, mas faça o planejamento mínimo viável. Defina pelo menos quais são as tarefas que você vai fazer no seu dia. Isso é muito importante para evitar a procrastinação. Agora, o segundo ponto é você estabelecer recompensas. Sabe essas tarefas que a gente acabou de falar, que elas podem querer roubar o momento da tarefa importante e você querer fazer essa tarefa que não tem tanta relevância assim, como ficar numa rede social, ficar conversando no WhatsApp, ou ficar assistindo uma série na TV, por exemplo? Você pega essa tarefa e coloca ela como recompensa. Então, algo que estaria te atrapalhando, ele vai ajudar você a ter foco e concentração. Como assim, Felipe? Como que eu vou pegar uma tarefa que me prejudica hoje e eu vou fazer ela ficar de forma positiva na minha rotina? Você vai falar assim, bom, a hora que eu terminar essa tarefa importante, a tarefa que te exige foco e concentração, você vai se dar essa recompensa. Ou seja, você vai poder assistir aquela série, você vai poder ficar um pouquinho nas redes sociais, você vai poder responder seu WhatsApp. Então comece a estabelecer recompensas. Que recompensa é essa? Depende muito da tarefa que te dá prazer. É sempre bom você deixar como recompensa uma tarefa prazerosa para você, porque vai estimular o seu cérebro a concluir aquela tarefa importante para você poder fazer aquela outra tarefa que é a sua recompensa. Terceiro, faça download do seu cérebro. Todas aquelas preocupações, aquelas tarefas que você tem que fazer, aquela informação que ela está ocupando espaço na sua mente, elas estão também competindo espaço com a sua atenção, com o seu foco. Ou seja, tudo aquilo que tiver aqui na sua cabeça naquele momento que você está fazendo a tarefa, anote num papel. Por isso que eu falo que é você fazer um download da sua mente. Você vai tirar aquelas informações e colocar no papel. Isso mostra para o cérebro que aquela informação já está registrada na sua agenda, no aplicativo, no computador, ou num pedaço de papel, não importa. Isso vai liberar espaço. Sabe aquela preocupação ou aquele horário que você tem uma tarefa importante, um encontro com alguém e aquilo fica na sua cabeça? Coloque isso no papel, coloque isso no alarme no seu celular, mas tire da sua mente. Isso vai permitir com que você libere espaço para ter mais foco e concentração naquela tarefa importante. Quarto, reduza as distrações. Hoje, cada vez mais nós temos distrações. Celular, computador, outras pessoas, todos os dispositivos eletrônicos, eles acabam tirando a nossa atenção, tirando o nosso foco. Então comece a identificar
tudo aquilo que está ao seu redor que ele pode atrapalhar. Às vezes você até consegue ter um foco e concentração, só que é uma notificação no celular que faz com que você comprometa todo esse processo e depois você leva minutos ou horas, ou às vezes nem consegue voltar naquele foco que você estava. Então coloque o celular no silencioso quando você estiver fazendo uma tarefa que exija concentração e foco. Avise as pessoas ao seu redor que você não pode ser incomodado. Deixe o ambiente agradável, a cadeira que você está, o ar-condicionado está na temperatura que você gosta. Tudo isso influencia. Quanto mais confortável for o ambiente que você está, quanto menos distrações tiver. Eu sei que parece algo até óbvio, mas é importante quando a gente dá uma atenção consciente nisso. Então o quarto elemento aqui é de você reduzir tudo aquilo que possa te distrair, tanto externo quanto interno, que o interno você faz o download da mente. O quinto elemento, seja monotarefa. Não queira fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sei que às vezes a gente acha que a gente é o super-homem, que a gente consegue fazer 10 tarefas ao mesmo tempo, mas o nosso cérebro, lembra da importância da gente entender o funcionamento do cérebro? Ele não funciona dessa forma. Tem um outro sistema dentro do nosso cérebro que é o sistema SAR, Sistema de Ativação Reticular. Ele é uma espécie de memória de curto prazo que ele cria uma pasta sobre aquilo que nós estamos tendo atenção e foco naquele momento. Então se você está fazendo uma leitura, ele tem uma pasta da leitura. Se você começa a conversar com uma pessoa, ele joga fora essa pasta e cria uma nova pasta para direcionar a atenção a essa pessoa. Para você voltar para a leitura, ele vai ter um esforço de energia para conseguir criar essa pasta de novo e direcionar o foco para a leitura. Ou seja, essa sensação que nós temos da gente ser multitarefa, na verdade o cérebro ele fica trocando essas tarefas a todo momento. Isso vai exigir energia dele, vai te desgastar, você vai além de perder o foco, a concentração, você não vai conseguir fazer nenhuma nem outra tarefa bem. Então são esses os 5 elementos. Planejamento, estabelecer recompensa, fazer o download do seu cérebro, reduzir as distrações e você ser monotarefa. É muito importante que você comece a aplicar isso no seu dia a dia. E por qual motivo? Para a gente estimular o nosso cérebro, todos esses sistemas que são ativados quando nós precisamos se concentrar e ter foco. E como eu falei, não é fórmula mágica, você vai aplicando isso aos poucos, você vai sentindo o resultado, você vai fortalecendo essas sinapses neurais no seu cérebro, que são responsáveis por essas habilidades. Mas se você quer dar sequência, quer ter um plano completo, eu preparei um material que é o Concentração Inabalável. É o meu treinamento focado 100% em quem deseja ter mais concentração e atenção nas tarefas no dia a dia. É um plano de ação de 14 dias para você dominar o seu foco e a sua concentração. Se você quiser começar a partir de hoje esse plano de ação, assistir às aulas do treinamento, que são aulas em vídeo, e mais do que isso, aplicar todas as ferramentas que eu ensino lá, clica no link que tiver abaixo aqui na descrição, garanta sua vaga e começa hoje mesmo a dominar sua concentração e seu foco. Um grande abraço!